Hoje a gente vai mergulhar num livro bem fascinante, lá de 1978. A proposta dele é ousada, apresentar um roteiro para quase 4.000 anos de história. Tudo isso tentando decifrar um dos maiores enigmas de todos os tempos. E a chave para isso, uma lente profética. Vamos lá. Essa é a pergunta que está no centro de tudo. Pensa comigo, impérios gigantescos nascem, dominam o mundo e depois viram poeira. Culturas inteiras se perdem. Mas a jornada do povo judeu, segundo o autor do livro, tem algo diferente. É um quebra-cabeça que parece não se encaixar nas regras normais da história. E com essa frase, o autor, Edward McQuaid, já deixa claro o que ele pensa. Esse caso é único. Ele lembra a gente dos assírios, dos babilônios, dos persas, potências que simplesmente sumiram do mapa. Mas, ele argumenta, o povo judeu continuou, resistindo tanto à destruição completa quanto a simplesmente se dissolver entre outros povos. E aqui está o pulo do gato do livro. A sobrevivência e o renascimento de Israel não seriam um mero acaso geopolítico. Muito pelo contrário. O livro apresenta isso como o desenrolar de um roteiro que já estava detalhado, um plano escrito séculos e séculos antes. Ok, mas que roteiro é esse? Bom, o autor organiza tudo num modelo bem claro, de 4 estágios. Vamos ver como essa estrutura funciona. Olha só o modelo que ele propõe. Primeiro, a dispersão, ou seja, um espalhamento que teria sido profetizado. Em seguida, a preservação, a promessa de que, apesar de tudo, o povo não seria destruído. Depois, a restauração, o retorno para casa. E, para fechar, uma futura reconciliação espiritual. É com base nessa estrutura que o livro inteiro se desenvolve. Agora vamos focar um pouco nos 2 primeiros estágios, que, segundo o autor, aconteceram ao mesmo tempo ao longo de séculos. A dispersão e, em paralelo, a promessa de sobrevivência. A dispersão, como o livro descreve, tem um ponto de partida muito claro: a queda de Jerusalém e a destruição do Segundo Templo pelos romanos. Esse evento deu início a um exílio que durou quase 2.000 anos, espalhando o povo judeu pelos 4 cantos do planeta. E durante todo esse tempo de exílio, o livro documenta uma história de perseguição assim implacável. O autor chega a listar o que ele chama de instrumentos de terror. A gente está falando de massacres violentos, os pogroms, expulsões de países inteiros, a vida confinada nos guetos, a humilhação de usar emblemas de identificação, enfim, uma lista terrível. E é aqui que o argumento fica realmente interessante. O livro coloca lado a lado todo esse sofrimento com uma promessa bíblica de preservação. Essa tensão, sabe? Entre estar sempre à beira da aniquilação, mas ao mesmo tempo ter uma garantia de sobrevivência. Isso é o coração da tese do autor. A conclusão dessa parte da obra, então, é bem direta. Para o autor, não tem como explicar a sobrevivência do povo judeu contra todas as probabilidades da história usando só fatores humanos. É apresentado como uma intervenção direta mesmo, um milagre de preservação. Beleza, agora a gente chega na terceira fase do modelo, que o livro trata como o grande clímax de todo esse drama histórico, a restauração. Essa frase, super famosa do Theodor Herzl, marca o início de um movimento político moderno que, na visão do livro, se tornou o veículo para que a profecia da restauração se cumprisse. Aliás, é justamente essa frase que dá o título e o tema central do livro de McQuaid. Aí o livro começa a conectar os pontos, sabe? Ele traça uma linha reta passando pelos principais eventos do século XX que levaram à criação de Israel. O primeiro Congresso Sionista, a Declaração Balfour, o Mandato Britânico, a votação na ONU. Na visão do autor, nada disso é coincidência. Cada passo seria parte do cumprimento literal da profecia. E para ter uma ideia da dimensão do que o autor considera um milagre, olha só esse número. Na época da fundação, em 1948, a população judaica em Israel era de apenas 640 mil pessoas. O livro usa esse dado para destacar o quão frágil tudo parecia e para reforçar a natureza, na visão dele, milagrosa daquele começo. Então, só para amarrar a ideia central do livro, o sionismo, as guerras mundiais, as decisões da ONU, nada disso seria uma série de acasos da história. Seriam interpretados como os mecanismos, as engrenagens que fizeram uma antiga profecia de reagrupamento nacional acontecer na prática. Bom, e agora a gente vai para a parte final, para entender qual é a grande lição que o autor tira de toda essa análise histórica e profética. E aqui a gente chega à conclusão do autor. Para ele, o que está em jogo não é apenas uma aula de história. Ele argumenta que a própria existência do Estado de Israel moderno hoje serve como uma prova real, tangível, da fidelidade de Deus e da confiabilidade das escrituras bíblicas.
Essa citação final do autor resume perfeitamente a perspectiva dele. Para Miquaide, o único jeito de explicar o que ele vê como uma anomalia na história, a trajetória do povo judeu, é olhando através de uma lente que aceita a intervenção divina como um fato histórico. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. A análise que vemos neste livro é, sem dúvida, uma narrativa fundamental muito poderosa. E isso nos leva a perguntar: de que forma as histórias que contamos sobre o passado, sejam elas seculares, religiosas ou nacionais, não apenas explicam os eventos, mas acabam moldando a maneira como nós os entendemos e o significado que damos a eles?